Recapitulando, semana passada nós vimos circuito série paralelo. Hoje a gente vai dar continuidade para as aplicações no momento, certo? Eu vou parar com vocês e vou resolver só questões, tá bom? Então, vamos aqui. Curto-circuito. Voltando semana passada, circuito série, a corrente é a mesma, a resistência é a soma e a DDP é a soma de cada uma. Tudo bem? Circuito paralelo. A corrente divide baseado em cada resistência. Lembrando, menor resistência, maior corrente. Maior resistência, menor corrente. A DDP é a mesma. E a resistência equivalente é o inverso da soma das resistências. Lembrando que quando você está com o circuito em série, a potência dissipada em cada elemento, ela é máxima quanto maior for a resistência. Você pensa assim, quanto maior o pio, maior a potência. Quanto menor o pio, menor a potência. Então fizemos aplicações, Hoje, agora, nesse momento, a gente vai analisar curto-circuito. Quando a gente fala de curto-circuito, a gente pensa em algo que vai explodir, bum, pegar fogo, esse negócio. Não é assim. Às vezes é uma consequência, realmente, da questão do curto-circuito. É uma consequência. Mas não necessariamente um curto-circuito vai dar uma explosão. Pá. O que é que a gente vai pensar aqui? Deixa eu dizer logo para você. Curto, o que é curto na tua cabeça? Estou com uma blusa curta. Estou com uma calça curta. Estou com um short curto. Estou com uma meia curta. Curto é o quê? Né? Fazendo referência a pequeno. Então, curto aqui, ele vai fazer referência a pequeno. Pequeno. Curto é pequeno. Curto é pequeno. E se eu estiver falando de circuito, circuito é o quê, profinho? Circuito é caminho. Caminho. E aí, professor, curto-circuito é o quê mesmo, macho? Caminho pequeno. Como assim caminho pequeno? Você vai entender já. Eu tenho aqui duas lâmpadas, uma lâmpada laranja e uma lâmpada roxa. Eu vou dizer que essas duas lâmpadas são idênticas. Duas lâmpadas são iguais. Lembra o que foi que eu disse quando o cara no texto fala isso? Lâmpadas idênticas, lâmpadas iguais. Quando o cara fala isso, o cara está dizendo assim, duas lâmpadas iguais, duas lâmpadas de mesma potência, duas lâmpadas de mesma resistência. Então, quando eu falo lâmpadas iguais, eu estou dizendo que são lâmpadas que têm mesma resistência. E se elas têm mesma resistência, elas têm mesma potência. Lâmpadas iguais são lâmpadas que têm mesma resistência e, portanto, são lâmpadas que têm mesma potência. Então, eu tenho aqui duas lâmpadas iguais. Vou submeter essas lâmpadas a uma diferença de potencial UAB. Para que serve a diferença de potencial? É a condição para que exista uma corrente elétrica passando no circuito. Entende? Não foi isso que a gente viu? Vou submeter uma diferença de potencial. As duas estão em série. Quando eu submeter uma diferença de potencial, aí macho, veja o que é que vai acontecer. Lá vem a corrente e essa corrente vem, esse trechozinho aqui, depois eu explico ele, está aberto, ó, aí a corrente vem, passa e acende essa lâmpada. Ligou a lâmpada. Aí a corrente vem, pá, vem, pá, vem, pá, corrente. A corrente vem, liga essa lâmpada. Ligou. As duas lâmpadas ligaram. Tudo bem? Lembrando, como as lâmpadas são idênticas, essas lâmpadas têm cada uma a mesma resistência. Eu vou dizer que a resistência desse sistema aqui vale R, a resistência desse outro vale R. Então a gente vai pensar que a resistência equivalente na situação inicial vale 2R. A resistência equivalente nessa situação aqui vale 2R. Como essas duas lâmpadas elas estão em série, o que é que tem aí, professor, de diferente? Tem de diferente que por elas estarem em série, a resistência do circuito cresce e a corrente diminui. Então essa correntezinha aqui, ela fica menor do que se eu ligasse somente uma lâmpada.
Então, o que é que faz o brilho acontecer da lâmpada? Eu sei, é a potência, certo? É a resistência, certo? Mas no final das contas, nessa miséria, o que é que faz essa lâmpada ligar? Bum! O que faz ela ligar é a corrente elétrica. Não é a diferença de potencial. Não, isso eu já estou considerando, macho. É a corrente. O que faz a lâmpada ligar, acender, é a corrente elétrica que está passando por ela. Ponto final. Acabou-se. Meu nome é tchau. Pronto, acabou. Tchau, bora, vai dormir, pronto, acabou. Tchau, tchau, tchau. Desligou a câmera. Pronto. Aí, voltando. Se você, aqui, filhinho, fizer uma peripécia ali, a gente vai começar a ter problemas. Duas lâmpadas em série, a mesma resistência, resistência equivalente 2R para massa filé. Entendido? Entendido, massa. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um fio, e isso fique bem claro, um fio de resistência desprezível, ligado, anota isso aí, anote, um fio de resistência desprezível, ligado em paralelo a um condutor ali. No meu caso, a lâmpada. Um fio de resistência desprezível ligado à minha lâmpada. Ligado em paralelo. Tudo bem? Ligado em paralelo. Ok? Então aqui, ó, eu vou ligar um fio de resistência desprezível ligado em paralelo à lâmpada 1. Eu tenho aqui, lâmpada 1. E eu tenho aqui lâmpada 2. Lâmpada 1, lâmpada 2. Ali. Aí tu tá ligado que essa chave está aberta, né? Não tá ligado que essa chavezinha está aberta? Daqui a pouquinho eu vou fazer essa experiência aqui. E você vai ver isso aqui acontecendo na prática. Eu tenho aqui duas perguntas. A primeira, se eu fechar aquela chave, o que é que vai acontecer com aquela corrente? A segunda, se eu fechar a chave, o que acontece com a corrente e o que acontece com a lâmpada 1? E a terceira, e o que acontece com a lâmpada 2? Só isso. Primeiro, se eu fechar a chave, o que acontece com a corrente? Se eu fechar a chave, o que acontece com a lâmpada 1? Se eu fechar a chave, o que acontece com a lâmpada 2? Vou fechar a chave. Fechei a chave. Pá, fechei a chave. A chave está fechada. O que foi que eu fiz aqui? Eu liguei em paralelo a esta lâmpada aqui, um fio de resistência desprezível. Liguei em paralelo a essa lâmpada aqui, um fio de resistência desprezível. Ponto final. Liguei, tá ligado, liguei. Aí, lá vem a corrente. Eu vou colocar essa corrente agora de verde. De verde aqui, ó. Lá vem a corrente. E linha, que eu vou chamar, porque daqui a pouco você vai entender. Quando essa corrente chegar nesse ponto, aqui, ó, ela vai se deparar com duas situações. Uma situação, eu vou direto. A outra situação, eu desvio e sigo. E a outra situação, a terceira, eu vou, divido uma parte e daqui a gente se encontra. A corrente elétrica, ela é igual a você, igual a mim, ela gosta do mais fácil. Quando ela chegar aqui nesse ponto, ela vai olhar e vai dizer, bicho, ó, por ali é uma pista recém-asfaltada, sem buraco nenhum, perfeita. Por aqui. Resistência nula. Se eu vier direto por aqui, meu filho, a buraqueira da gota serena. O cabo veio aqui no meio da rua, abriu o esgoto, deixou ali o buraco, que o cabo para descer, para passar pelo buraco, tem que botar uma escada rolante, um helicóptero para levantar, uma ponte, porque não passa não, tanta buraqueira. Tu ia por onde? Claro que você iria pela pista recém-asfaltada. Por quê, gente? Porque quando a resistência é nula, a corrente ela tende a infinito. Vamos pensar do ponto de vista de equação, quem vê, ri. Lembra a primeira lei de Ohm? Então, I é igual a U sobre R. Se eu estou dizendo que isso aqui é zero, isso aqui tende a infinito. Se isso aqui é zero, se a resistência é nula, a corrente elétrica tende a infinito. Toda a corrente elétrica do sistema vai querer passar por ali. Então, cara, veja, lá vem a corrente. Chegou aquele olhou, disse, e agora? Agora ela vai descer, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela chegou e disse, otário, tu vai por ali, eu vou por aqui, ó. Ela vem e linha, vem por aqui e linha, sobe aqui, ó, e linha, e vem para cá e linha.
Ou seja, moral da história, essa corrente não passa pela lâmpada 1. A lâmpada 1, ela entra no que nós vamos chamar de curto. A lâmpada 1 entra em curto. E quer entrar em curto? Ela desliga. A lâmpada 1 ela desliga. Está vendo a ideia do início aqui, ó? Curto-circuito, caminho pequeno, caminho rápido, caminho fácil. Quando a corrente elétrica chegou aqui, ela chegou aqui e disse, eita, tem um caminho curto que a gente pode ir. Vamos pular? Tchem, 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 tchem. Pronto. Então ela desviou, ela chegou, ela se deparou com 3 possibilidades. Vou por aqui, eu me divido. Aí quando ela olha aqui, é cheio de buraco, uma cratera, um buraco negro. Por aqui não, é um filé, ela faz isso. Ó. Tu, aí, depois, não vou passar por você aí não, que você aí vai me lascar todinho. Aí ela simplesmente desvia. É como se, para o circuito, isso aqui não existisse. A minha nova situação agora, galera, é o seguinte. A minha resistência equivalente final, ela vale agora R. Porque o circuito elétrico, ele não entende que existem 2 lâmpadas. Ele entende que só tem uma agora. A corrente pegou um caminho alternativo. A corrente desviou. Aí veja, se eu só tenho uma resistência, se a minha resistência diminuiu, a corrente total do circuito vai aumentar. Se a corrente total do circuito aumenta, porque eu dei um curto nessa bicha, sabe o que é que vai acontecer aqui? Esta minha lâmpada aqui, ó, ela vai brilhar mais. Esta aqui apaga, ela apaga. Por que ela apaga, prof? Porque ela entra em curto. E esta aqui, prof, esta aqui, ela brilha mais. Essa aqui ela brilha mais. Brilha mais, vai, ó. Bum. Isso é uma maneira de analisar. Outra, estava uma roubando a energia da outra. Essa aqui desligou, aí toda a energia que eu estava dando essa miséria aqui, ela foi fornecida para essa. Mas nem sempre ter um desenhozinho assim com fio é sinônimo de estar em curto. O que é que você pode fazer, querido aluno? Você pode fazer assim, ó. Presta atenção aqui. Lembra quando eu estava dando um circuito paralelo, que eu redistribuí os pontos A e B? Você vai fazer aqui o seguinte. Daqui para aqui o caminho está livre. Livre, não tem nada. Chama de A. Daqui, desça agora. Daqui para aqui A. Daqui para aqui A. Daqui para aqui é A. Está livre, 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 livre. Está vendo a terminação nos extremos desta lâmpada 1, lâmpada laranja? A terminação é quem? A terminação é AA. Se não existe diferença de potencial nos extremos de um circuito, se não existe diferença de potencial nos extremos de um elemento de circuito, se esses pontos A e A são coincidentes, eu anulo. Está em curto, que a gente chama. Está em curto. Curto-circuito. Então aqui está em curto. Então esse cara aqui, ele simplesmente não serve para nada. Serve para nada. Então quando é que eu vou dar um curto-circuito? Quando eu pegar um fio de resistência desprezível e pum, ligar em paralelo no circuito. Imagina aqui nessa sala, eu vou tirar aqui um grampo, um biliro, um friso de cabelo. Eu vou tirar, imagina aqui as perninhas desses meus óculos. Eu chego aqui, corto, um fiozinho de resistência desprezível. Beleza. Aí eu vou chegar aqui, vou vir aqui nessa tomada, aqui tem uma tomada aqui embaixo. Eu vou chegar aqui nessa tomada e vou empurrar o friso ali dentro. Plum. Cara, quando eu empurrar o friso aqui dentro, tu sabe o que vai acontecer? Tudo aqui nessa sala é ligado em paralelo. Tudo. Tudo é ligado em paralelo. Aí eu vou chegar aqui e vou ligar. Quando eu ligar ali, a corrente elétrica total desse prédio, todo, a corrente elétrica vai olhar assim e vai dizer, bicho, olha ali, ó, um caminhozinho recém-construído, filé, vamos para lá? Eu garanto a você que toda a corrente elétrica do trecho, do circuito aqui, vai vir para cá. Toda. Já aconteceu isso comigo quando eu era pequenininho. Eu peguei uma pinça, sabe aquelas pinças que o cabo faz sobrancelha? Pronto, lá em casa era 30 mulheres e é o único de homem que não é muito confiável. Mas enfim. Aí eu peguei a pinça de minha mãe, lembro como hoje, eu era pequeno. Peguei a pinça de minha mãe, aí estava lá, eu disse, vou botar ali na tomada. Antigamente a tomada era aquele narizinho de porco. Era assim, ó, a tomada, narizinho de porco. A lei de Murphy, se há alguma possibilidade de dar errado, vai dar errado. Aí, ó, eu peguei a pinça, empurrei lá dentro.
Cara, eu só me lembro de ter, assim, voltado de manhã em cima de mim, me saculejando. Depois eu dei uma lapada em mim. Você vai botar de novo, você acaba safado. Porque não tinha esse negócio, não. Então, nos dias de hoje, meu amigo, vai para o hospital fazer cocô amarelo, tem que tomar Rivotril, porque não sei o que lá. É aquela novidade todinha. Mas além de eu ter empurrado, esse meu dedo aqui ficou com uma bolha de água desse tamanho aqui, assim, ó, desse tamanho. E ainda levei uma lapada, porque eu tinha que fazer traquinagem. Mas o que foi que aconteceu, na verdade? A corrente elétrica foi todinha para ali, os elétrons passaram pela pinçazinha de metal, agitaram os átomos superaqueceram o metal, que foi a minha sorte, e aí abriu o circuito. Aí quando abriu, mas queimou, meu irmão, ficou uma bolhazinha aqui assim, ó. O que foi que eu fiz? Hoje em dia você entender. Um curto-circuito. Eu dei um curto-circuito naquela tomada lá. Entende? Então, o que é um curto? É quando você liga em paralelo a elementos de um circuito um fio de resistência desprezível. A outra possibilidade, quando você tem dois pontos de um circuito cujos potenciais são iguais. A gente poderia pensar assim, ó. A gente poderia pensar assim. Veja esses três elementos de circuito. R, R, R. Assim. R, R e R. Eu vou fazer assim com vocês. Assim, ó. Pá. Tá bom? Fazer assim. Vou fazer aqui a entrada A e a saída B. Isso aqui é R. Não é 12 não. É R, R e ali R. Imagina que cada resistência daquela ali seja uma lâmpada. E eu estou dizendo para você o seguinte: ei, verifica aí quem é que liga. Veja aí quem é que liga. Ou quem não liga. Veja aí. Vou chamar aqui de 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acunhou? Beautiful? O que é que você tem que fazer agora? Não é olhar esse bendito fio aqui e dizer, está todo mundo aí curto. Não é não. Redistribua os pontos. A está livre, está livre, está livre, A. Não posso escrever A ali, porque tem um elemento, também aqui não. B, B. Qual a terminação desse circuito aqui, desse 1? AB. Qual a terminação do 2? AB. Qual a terminação do 3? AB. Na verdade, povo de God, você sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é o seguinte, ó. A, B. Está todo mundo assim. Está todo mundo assim. R, R e R. Os três elementos ali estão em paralelo. Os três elementos estão em paralelo. Então, assim, às vezes você vê esse fiozinho e você diz assim, já está em curto. Não. A definição correta e coerente de estar em curto-circuito é quando você tem dois elementos, dois pontos de um circuito, onde a diferença de potencial desses pontos, a diferença de potencial é a mesma. Então você distribui os pontos, viu? Pronto. Tem um outro exemplo. Deixa eu te dar aqui um outro exemplo. Um outro exemplo seria o seguinte. Vê só. Um outro exemplo. Como é que a gente aprende isso? Fazendo conta. E, aliás, um adendo aqui. Eu acho que tem uma boa possibilidade de ser pedido esse ano. Imagina que eu tivesse aqui essa situação aqui. Pã, 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 pã. E eu cheguei aqui e liguei aqui, ó. Assim. Todo mundo aqui vale R, 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 R e R. E eu cheguei aqui e liguei e fiz assim, pá, liguei um fio aqui, ó. Puf, liguei esse fio. Liguei assim. Todo mundo vale R aí. Aí beleza, lá vem a corrente e quando a corrente chegar aqui, aí ela vai ver esse caminho, vai ver este, vai ver este. O que é que você tem que fazer, filhote? Redesenha os pontos. Chama aqui de A, chama aqui de A. Mas daqui para aqui também, ó, tá livre, não é A, é. Não é A? Não é? Não é A, turma? É. Então o que é que você vai perceber? Perceba. Nesse trecho aqui você tem A. Tá vendo aí?
Como nesse trecho aqui tem AA, esse aqui morre. Não tem diferença de potencial. Esse trecho todinho aqui tem terminação AA. Morreu também. Na verdade, esse circuito, ele é igual a quê? Ele é igual a isso aqui, ó. R, pá, R, R, R. Pronto. Ou seja, esses três elementos de circuito, este e este, estão em curto. Como é que eu descobri isso? Apenas distribuindo os pontos A e A. Entendeu? Alright? Beleza. Vai ter um momento, de novo eu digo, vai haver um momento da gente fazer resolução de questões. Quando eu estiver fazendo resolução de questões, aí você não esquenta o teu cérebro não, tu é jovem. Quando eu estiver fazendo resolução de questão, aí você vai ver bem direitinho como é isso aí. Tá bom? Agora, como é que a gente faz para fazer medições elétricas, profinho? Medições elétricas são três. A gente pode medir resistência, a gente pode medir corrente e a gente pode medir voltagem. Se a gente quiser medir resistência, a gente usa um ohmímetro, que é a unidade de resistência, é ohm. Se a gente quiser medir corrente, qual é a unidade de corrente? Ampere. Então a gente usa um amperímetro. Se a gente quiser medir voltagem, qual é a unidade de voltagem? Volt. A gente usa um voltímetro. Então a gente vai de cara ver a situação aqui de um amperímetro. Amperímetro, que eu vou representar pela letra A. Quais as características que eu preciso saber de um amperímetro? Um amperímetro é aquele cara que é igual o contador de água da cagepa da sua casa. Lá na calçada da sua casa, ou no muro, tem um contador de água no chão. No chão. O que é que ele mede? Ele mede a quantidade de água que entra na tua casa. Pronto. A água no circuito hidráulico é como se fosse uma corrente elétrica no circuito elétrico. O cano ou o tubo é o fio, a água, a correnteza de água, é a corrente elétrica. As torneiras são os interruptores. Coisa desse tipo aí. Então, se eu quiser fazer com que um amperímetro funcione bem, primeiro, esse amperímetro, ele não pode oferecer resistência a uma passagem de corrente elétrica. A resistência de um amperímetro, ela tem que ser nula. Um amperímetro ideal, um amperímetro ideal é aquele cara que tem resistência que tende a zero. Por quê, professor? Qual a finalidade? Para que a corrente que passa por ele seja uma corrente gigantesca. Tá bom? E por o bicho ter resistência que tende a zero, o meu amperímetro deve ser ligado, ele tem que ser ligado em série ao circuito. O meu amperímetro, ele tem que ser ligado em série ao circuito. Então imagina aí, eu tenho lá um circuito elétrico, eu tenho lá um circuito elétrico, AB, vou estabelecer aqui AB, uma diferença de potencial. Se eu quero ligar o meu amperímetro, cara, o meu amperímetro ele tem que estar ligado assim, ó, em série. Quando eu estabelecer a diferença de potencial, I, aí vai passar aqui pelo resistor, pá, resistor R, e vai passar por ele. Isso é a forma correta de você ligar um amperímetro. Agora, suponha que um doidinho de lá do Talibã disse assim, não, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos ligar. Aqui eu tenho A, B e aqui R. Aí um doidinho decidiu ligar o amperímetro em paralelo. Eu cheguei aqui e liguei o amperímetro em paralelo. Cara, quanto é que vale a resistência do amperímetro? Não é zero? Resistência, e eu estou considerando ali o amperímetro ideal, a resistência do meu amperímetro é zero. Se eu ligar em paralelo, sabe o que é que vai acontecer? Quando essa corrente elétrica chegar aqui, ela vai se dividir. Parte vai subir, parte vai passar direto. Não é isso? Deveria ser. Só que como a resistência ali é muito baixa, então a corrente elétrica vai preferir por ali. Aí aqui, ó, zerou.
Então o que acontece? O que acontece é que eu dou um curto nesse bicho. A corrente vai passar todinha pelo amperímetro e aqui eu não posso montar desta forma porque eu estaria dando um curto no meu circuito. Pronto. Por que eu não posso ligar amperímetro em paralelo a um trecho do circuito? Eu não posso ligar amperímetro em paralelo, porque se eu ligar, eu vou dar um curto-circuito naquele trecho, onde eu estou ligando meu amperímetro. Entendeu? Qual é o outro medidor que eu tenho? O outro equipamento de medição que eu tenho é o voltímetro. Voltímetro. Beleza, professor. E aí? O voltímetro ideal é aquele cara que tem resistência que tende a infinito. O voltímetro ideal é o cara que tem resistência que tende a infinito. E, portanto, esse cara tem que ser ligado em paralelo. E aí, professor, por que eu tenho que ligar em paralelo? Vamos ver. Por que eu tenho que ligar o bichão em paralelo? Vamos pegar nessa mesma figura aqui. Nessa mesma figura, eu quero saber... Vamos desenhar aqui embaixo. Então aqui a resistência. Então aqui ponto A, ponto B e aqui o R. Estabelecer a diferença de potencial para a corrente ir. Cara, eu vou ligar meu voltímetro em paralelo ao elemento do circuito. Por que eu tenho que ligar em paralelo, prof? Porque é o seguinte, se você está em série, se você pegar esse voltímetro e colocar em série, o cara tem uma resistência infinitamente grande. Então, quando essa corrente chegar aqui, ela vai olhar para aqui e vai olhar para aqui. Vai dizer, bom, bicho, por ali a resistência é enorme, eu não vou passar por ali não, vou por aqui. Então ela passa direto. Se por acaso você pegar esse circuito, aqui tem a resistência, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Se você chegou ali e você ligou o voltímetro em série, cara, tu ligou o voltímetro em série, foi. Sabe o que vai acontecer? Você vai bloquear esse circuito. Você bloqueia o circuito. O circuito, ele simplesmente não vai girar. Você bloqueia o circuito. Bloqueia, é um bloqueio do circuito. Por quê? Porque eu simplesmente estou colocando uma resistência infinitamente grande ligada em série. Circuito. Então, recapitulando. Curto-circuito. Elemento de resistência desprezível ligado em paralelo em trechos do circuito. Quando você fizer a distribuição de pontos, você vai ver que os dois pontos, onde eu liguei esse elemento de resistência desprezível em paralelo, você vai ver que vai dar o mesmo potencial. Pontos de um circuito que tem o mesmo potencial, não tem corrente elétrica passando por ele. É a condição de ter corrente elétrica, diferença de potencial. Eu quero medir a corrente de um circuito. Faz o quê? Amperímetro. Como é que liga o bicho? Em série. Se ligar em paralelo, dá curto. Quero medir a voltagem. Quem é? Voltímetro. Como é que liga o bicho? Em paralelo. Se ligar em série, bloqueia o circuito. Não roda nada nele. Tá bom? Vamos ver agora, próxima aula, eu vou mostrar um curto-circuito acontecendo, vou mostrar o amperímetro funcionando e vou mostrar um voltímetro funcionando. Tá bom, galera? Valeu, um abraço e até daqui a pouquinho.